Enfim, os 45 pontos tão sonhados por todos nós americanos ao longo aí dessa Série B do Campeonato Brasileiro, o que parecia, no início do ano, um objetivo absolutamente modesto e que não seria admitido, né, se contentar apenas com fazer 45 pontos, em algum momento aí dessa trajetória, na verdade, em alguns momentos nessa trajetória, vários de nós americanos chegamos a duvidar que isso poderia acontecer. Essa é a bela da verdade. Desde os mais positivos, dos mais otimistas, até os mais pessimistas, todo torcedor americano, e você que está aí me acompanhando nesse vídeo, com certeza, em algum momento, chegou a pensar que o América não escaparia dessa. E pelo andar da carruagem, não escaparia mesmo. Naquele período ali que eu considero que foi mais crítico, com Anderson Moreira no comando, aquele foi um período em que nós chegamos ali a duvidar, sim, a duvidar que o América poderia escapar desse rebaixamento. E se nada de diferente tivesse acontecido, provavelmente hoje, dia 11 de novembro, a gente estaria aqui rebaixado ou já perto disso, né? Sem muita esperança. E ao contrário disso, estamos hoje, no dia 11 de novembro, vendo a América fazer 45 pontos. A América venceu ontem a Chapecoense num jogo muito difícil, num jogo em que o América passava longe de ser favorito, mas com muita garra, muita entrega, foi lá e venceu por 1-0. Gol do William do Bigode, mais um gol do William do Bigode, que termina a temporada mais em alta do que começou, né? Começou com muita desconfiança sobre seu futebol, foi fazendo seus golzinhos, foi ganhando um pouco de confiança, termina como uma peça também importante. Mas o vídeo não é para falar sobre o William do Bigode. Quero ser justo, alguns outros jogadores também tiveram uma redenção importante nesse processo, foram importantes nesse processo, mas como está aí na thumbnail que você já viu, eu quero destacar 3 figuras que chegaram nesse olho do furacão, né, no momento em que o América não dava esperança nenhuma ao seu torcedor de fugir do rebaixamento. 3 caras chegaram e mudaram a história, mudaram o jogo por completo, fizeram com que o América virasse uma página de mediocridade no seu futebol para entregar um futebol nessa reta final bastante competitivo em praticamente todos os jogos. A partir da chegada desses 3, o América não vendeu barato nenhuma partida mais. Ninguém ganhou 3 pontos do América de maneira tranquila, de maneira sossegada. Esse é o grande X da questão. E, repito, e para deixar bem claro, não se resume apenas aos 3, né? Claro que tem um grupo por trás, mas esses 3, para mim, são figuras principais dessa virada de página americana. Eu vou começar falando do que eu considero o principal. Então, vou fazer nessa ordem, do principal até o de menor destaque, digamos assim. E o principal fator para essa virada de chave do América e essa escapada, que ainda não é matemática, mas é bem perto disso, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, se chama Gustavo. Goleiro, estava na reserva do Juventude, em alguns momentos era o 3º goleiro do Juventude, veio sob desconfiança, né? Porque o torcedor americano ele tem todo o direito do mundo de desconfiar de qualquer escolha de contratação de goleiro da nossa direção, porque normalmente nos últimos anos as escolhas têm sido muito infelizes, né? E aí chega o Gustavo com essa desconfiança, mas com o torcedor também querendo muito a contratação de um goleiro. E ele chega e ele simplesmente resolve o principal problema dentro de campo da equipe. A principal lacuna. Aquilo que há algumas temporadas nós, torcedores americanos, queríamos tanto, que era ter um goleiro debaixo das traves que não causasse calafrio no torcedor a cada chute, a cada bola cruzada, a cada jogada que chegasse perto da área. E o Gustavo chega, ele resolve isso e resolve com louvor. Debaixo das traves, é um baita de um goleiro,
não é um garoto, mas ainda tem uma idade interessante. Desde que chegou ao América, a sensação que me dá é que o condicionamento físico dele evoluiu, a parte física dele evoluiu, tá mais fininho do que quando chegou, tá mais bem condicionado do que quando chegou. E desde que chegou não fez uma partida ruim. Cometeu alguns deslizes? Sim, normal. Qualquer goleiro comete. Mas trouxe segurança para o torcedor, para a sua defesa, para a comissão técnica, para todo mundo envolvido. Hoje, o América tem um goleiro debaixo das suas traves. Além disso, não fosse o suficiente, né? Só isso nós, torcedores, já estávamos satisfeitíssimos. Porque há muito tempo a América não tinha um goleiro confiável. Mas ele trouxe mais do que isso. Ele trouxe uma liderança muito positiva. Dá para ver isso, eu sempre brinco que a gente só enxerga a ponta do iceberg, né? A gente que está do lado de fora. Mas nos vídeos de bastidores, por exemplo, que o América solta após cada vitória, dá para ver o quanto ele é influente dentro do vestiário já. Chegou há pouco tempo, mas já é um líder de elenco muito influente, muito positivo, e que se ficar para o ano que vem, e precisa ser prioridade número 1 do América para o ano que vem, tem tudo para ser um líder desse elenco, tem tudo para ser um cara bastante influente, mais influente ainda do que foi nesse 2025. Mas para mim, se eu tiver que elencar uma figura principal para essa retomada americana, esse seria o Gustavo. Para não dizer que tudo são flores, tem um ponto que tem me chamado a atenção e acho que ele precisa evoluir para o ano que vem, que é a saída do gol nas bolas cruzadas. Em alguns momentos ele ainda fica receoso de sair. Acho que uns 2 gols, pelo menos, que o América sofreu em jogadas de escanteio, dava para ele ter sido um pouco mais arrojado ali e saído de soco na bola. Então fica esse pontinho de atenção para 2026 e tomara mesmo que o Gustavo permaneça no América para 2026. Segunda figura muito importante aí nessa retomada, eu coloco um degrauzinho abaixo do Gustavo, porque eu acho que o quanto a gente estava sofrendo com o goleiro era um negócio impressionante. Então o Gustavo acabou preenchendo uma lacuna mais importante ainda. Mas em segundo, para mim, o Valentim, que chega também em um contexto muito problemático. O Valentim recebe das mãos do Anderson Moreira uma terra arrasada. Ele não recebe um time, ele recebe algo ali para se chamar de um amontoado. Não tinha nada. Não tinha parte tática, parte física, parte técnica e principalmente parte mental. Estava tudo deteriorado. O América caminhava a passos largos para um rebaixamento e um rebaixamento precoce. E ele tem que chegar e, com o carro andando, trocar os 4 pneus furados e ainda mexer no motor e ver se consegue fazer esse carro pegar e andar. E ele conseguiu. Ele recebe essa terra arrasada, ele tem ali algumas contratações pontuais que nenhuma delas é um grande primor, nenhuma delas traz nenhum grande craque ali para resolver o seu problema dentro de campo. Talvez a de maior destaque é o Gustavo, né? Como eu já disse aqui no início do vídeo. Mas o Valentim, fazendo com que figuras já quase esquecidas do elenco fossem retomadas, né? Fossem recuperadas, e o principal símbolo disso é o Felipe Amaral, que é mérito dele, Valentim, recuperar o futebol do Felipe Amaral e fazer o Felipe Amaral terminar a temporada como um jogador importante do elenco. O Valentim foi fazendo os seus ajustes, foi resolvendo alguns problemas pontuais. Desde os primeiros jogos, dava para a gente perceber que essa evolução estava acontecendo, por mais que algumas questões ainda permaneciam, né? O que é natural também. Mas o Valentim conseguiu transformar um arremedo de time, conseguiu transformar um amontoado que ele recebeu em um time de futebol. Hoje o América tem um time de futebol. Brilhante? Não. Vai precisar mudar muita coisa para 2026? Vai, e provavelmente o Valentim sabe muito bem disso. Porém, ele conseguiu
dar uma cara, trazer um padrão tático, fazer com que a equipe evoluísse em cada pilar desse que eu falei, e hoje nós temos uma equipe competitiva. Outra coisa importantíssima, ele trouxe solidez defensiva, quando eu já não acreditava mais, tá? Todo torcedor americano vai se lembrar disso. O América ali, com o Anderson Moreira e também com o William Batista, era um América que tomava gol assim, brincando. Fazer gol no América era como tomar pirulito de criança. Era coisa fácil. Isso quando o América não entregava os gols. E o Valentim conseguiu fazer essa equipe se tornar sólida defensivamente. Ontem, o que a gente viu contra a Chapecoense foi uma pequena dose de sorte, bola pegou na trave, teve alguns lances assim, mas um América muito mais difícil de ser vazado na sua defesa, e aí tem uma parcela importante de mérito para o Gustavo, né? Mas também no sistema defensivo e na forma como o Valentim tem armado a equipe, isso trouxe essa solidez defensiva que, repito, eu já não acreditava mais. Outra coisa importantíssima, o trabalho no vestiário. A gente sabe que no contexto que estava, todo torcedor americano que tem um pouquinho mais de contato interno ou que fica sabendo um pouco mais as coisas que acontecem internamente, estava ouvindo os pequenos ruídos que aconteciam dentro do vestiário, né? Em contextos difíceis, em momentos de salário atrasado, em momentos de derrotas, normalmente começa a pipocar esse burburinho. Desde que o Valentim chegou, esses burburinhos, abaixaram. Praticamente terminaram. Eu, pelo menos, não ouvi mais nada. E ainda assim permaneceu um contexto difícil, né? Financeiramente, o clube continua passando por um período muito difícil. Na tabela de classificação, durante todo esse período do Valentim, foi sempre próximo da zona de rebaixamento. Muito mais competitivo, somando muito mais pontos, mas o risco estava sempre ali. O risco só deixou de ser um risco agora, hoje. Ainda não matematicamente, mas na prática sim. Mas, durante esse tempo todo, o contexto ainda era muito desafiador. E o Valentim conduziu esse trabalho interno, esse trabalho de vestiário, brilhantemente bem. E não era fácil. Outra coisa, ele rodou elenco. Ele deu espaço no time titular para jovens. E isso fez com que jogadores mais experientes fossem para o banco. Ele bancou, por exemplo, o Iago Souza como titular praticamente o tempo inteiro. Um jogador que ninguém ouvia falar. Ele chegou, viu qualidade, bancou. Para isso, ele colocou jogadores mais experientes. Jogadores mais experientes perderam espaço. Na lateral direita, ele bancou o Mariano como reserva. Demorou um pouquinho? Demorou, mas ele precisava entender que realmente não dava mais para o Mariano. E a partir daí, ele bancou como reserva e ninguém ouviu nenhum ruído interno com isso. Isso é mérito do treinador. O Valentim, talvez o maior ponto de atenção aí tenha sido a questão com o Miguelito, mas quando o Miguelito também passou a contribuir mais sem bola, que para mim era esse o principal problema dele com o Miguelito, ele deu espaço, ele colocou o Miguelito para jogar. Então, trabalho brilhante, trabalho muito bom. Qual que é o ponto de atenção em relação ao Valentim para o ano que vem, na minha opinião? O time precisa ser mais protagonista em algumas ocasiões. O futebol praticado pelo Valentim, principalmente nos jogos fora de casa, ele foi bastante útil e bastante competitivo para fugir de rebaixamento. Para o contexto que o América tinha. Para pensar em acesso em 2026, o América sempre tem que entrar em uma Série B. Pensando em acesso, vai precisar jogar mais bola. Vai precisar ter mais coragem, vai precisar ter mais protagonismo dentro das partidas, vai precisar ter um futebol um pouco mais propositivo, vai precisar se contentar menos com um empatezinho e sempre buscar a vitória, vai precisar ser um pouquinho mais corajoso. Talvez com um trabalho de ano inteiro, um trabalho com pré-temporada, participando de montagem de elenco, ele tenha mais confiança para soltar um pouco mais essa equipe. Por enquanto, recebendo a terra arrasada que ele recebeu, ele pisou mais no freio. Eu consigo entender, tá? Eu consigo entender. Ele precisava armar a casinha
E a melhor forma de armar a casinha nesse tipo de contexto é trazer mais solidez defensiva, para depois pensar em criar. E foi assim que ele fez. Pode ser que pro ano que vem, ele participando da temporada inteira, ele tenha um América mais propositivo e também um pouquinho mais vistoso para quem tá nas arquibancadas. Pode ser. Um pouco é característica dele. Mas o trabalho evoluído, ele tende a dar mais frutos. Terceiro pilar aí dessa recuperação americana para mim, Paulo Assis. Outro que chega em um contexto absurdamente desafiador, né? Um clube em que o presidente acabava de dar declarações de que estava falido, pipocando problemas de atraso de salário, elenco muito fraco, então tendo que tentar resolver questões do elenco sem ter dinheiro nenhum para isso, sem ter condição financeira nenhuma para isso. E assim chega o Paulo Assis com toda a desconfiança também por trás, né? Alguém que já tinha passado pelo América e tal, e a torcida queria algo novo, oxigenar. E ele chega com muita tranquilidade desde o primeiro dia. Ele entende esse contexto desafiador, mas não age em desespero em momento algum, pelo menos essa é a percepção que eu tive. E ele consegue passar essa tranquilidade, e aí eu acho que é o principal ponto de entrega do Paulo Assis, a principal qualidade desse trabalho dele em 2026, é que vendo de fora, a sensação que me dá é que ele passou tranquilidade para o elenco, para a comissão técnica e para todo mundo envolvido. Eu digo mais, até para o torcedor. O América, antes da chegada do Paulo Assis, existia muita voz de dirigentes falastrões. E provavelmente você que está aí me acompanhando sabe de quem que eu estou falando, né? Então era muita fumaça, muito estardalhaço para pouco trabalho. E onde está o mérito do Paulo Assis para mim? É que ele inverteu essa lógica. Com ele, foi muito trabalho e muito pouco estardalhaço. Muito pouco foguetório para trabalho interno. E esse é o tipo de profissional de futebol que eu gosto. Gente que está trabalhando no dia a dia, está fazendo as suas entregas, mas não está querendo roubar o protagonismo de jogadores, de comissão técnica. O Paulo Assis, posso estar enganado, tá? Porque, repito, a gente só enxerga a ponta do iceberg. Mas na percepção que eu tenho do trabalho do Paulo Assis em 2025, ele trabalhou para dar a tranquilidade que aquele grupo, que passava por um contexto muito difícil, para dar tranquilidade para aquele grupo trabalhar, para dar tranquilidade para o treinador que ele escolheu trabalhar, e ele não ficou buscando holofote, não ficou buscando protagonismo. O América ontem teve mais uma vitória importante, o América praticamente escapa do rebaixamento. Eu não vi nenhuma entrevista do Paulo Assis querendo se colocar como o único dono dessa recuperação ou como alguém de protagonismo. E aí, se a gente comparar com quem estava no comando do América até há pouco tempo atrás, a gente entende a diferença de quem quer holofote, de quem quer foguetório, para quem quer trabalhar. Para quem está comprometido com o trabalho e com fazer a evolução acontecer. Essa descrição aí no trabalho do Paulo Assis me chamou a atenção, algo que não era para chamar atenção, mas a mim chamou, e eu considero o trabalho muito positivo em 2026. Qual que é o ponto de atenção em relação ao Paulo Assis para 2026? Olha, a oportunidade que ele teve de ajustes no mercado de contratações, ele não usou muito bem, na minha opinião. Então, essa visão de mercado para o ano que vem, Paulo Assis precisa melhorar e precisa melhorar bastante. Se cercar de melhores opiniões, seja do seu setor de análise de mercado, seja da sua comissão técnica, para ser mais assertivo para o ano que vem. Me chama a atenção, e acabou ficando como uma marca negativa do Paulo Assis em 2025 para mim, que na entrevista em que ele fala do David da Hora, da apresentação do David da Hora, ele fala, não
Aliás, não me lembro se foi na entrevista da apresentação do David da Hora ou em algum outro momento em que ele falou sobre a contratação do David da Hora. Mas ele disse que o América estava trazendo o David da Hora para substituir a saída do Figueiredo. E que o América estava, na verdade, trazendo um jogador melhor, um jogador com tendência a ser superior, com uma entrega superior ao que o Figueiredo fazia. E aí complica bastante, né? Porque se essa era a visão do Paulo Assis sobre o David da Hora, que chegou e não mostrou absolutamente nada com a camisa do América, aí me preocupa um pouco a visão de mercado para 2026. Vai precisar acertar muito mais. E não é só a questão do David da Hora, não, tá? As contratações de ajuste de janela do América, da janela de meio do ano, o América teve um aproveitamento ruim. Ah, tinha pouco dinheiro, verdade. Ah, teve que trazer jogador que queria vir, e não era todo mundo que queria vir naquele contexto. Verdade. Tem um tanto de ponto aí de atenuantes, é verdade. Mas, fato é que a visão de mercado do Paulo Assis e da diretoria de futebol do América no meio do ano, ela não foi muito diferente, não foi melhor do que a visão de mercado anterior, do diretor de futebol anterior. Para o ano que vem, além dessa tranquilidade para trabalhar, além desse ponto positivo que eu disse, de fazer com que o contexto interno funcione melhor, é preciso que um diretor de futebol tenha uma visão de mercado mais apurada e mais assertiva. Enfim, esses para mim são os 3 principais responsáveis por essa retomada americana. Não são só eles, né? Tem outros, até jogadores que já estavam antes, mas que se recuperaram e foram importantes nessa reta final. O América finaliza o ano cumprindo um objetivo basiquíssimo, tá? Não tem que ser motivo, tem que ser motivo de alegria para quem participou dessa retomada, sim. Tem que ser motivo de alívio para nós torcedores americanos ter fugido, enfim, do rebaixamento. Mas é um objetivo modestíssimo. No fim das contas, a temporada de 2025 do América ela é bastante frustrante. Fica esse sabor aí de cumprir o objetivo na reta final, porque a situação estava feia. E, de fato, acabou conseguindo pelo menos escapar. Mas para o ano que vem o trabalho tem que ser muito melhor, muito mais evoluído para que o América retome os trilhos aí, financeiramente consiga ter mais tranquilidade, dar mais tranquilidade para que esses 3 que eu falei permaneçam. E aí o Gustavo é o principal ponto de atenção. Tomara que o América consiga a permanência dele para o ano que vem e que se cerque de um grupo de trabalho melhor tecnicamente para fazer um trabalho melhor e buscar o acesso em 2026. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo aí com os amigos americanos. Faço lives toda segunda-feira, 19 e 12. Está mais do que convidado para acompanhar, beleza? Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima.